Imagine estar no apogeu do poder, governando um império, sendo temida pelos inimigos e venerada pelos súditos. Seu rosto é uma máscara branca como neve. Seus lábios são vermelhos como sangue. Sua peruca é ruiva e imponente. Agora imagine que essa máscara está te matando lentamente, envenenando seu corpo célula por célula, dia após dia, enquanto você sorri para a corte. Em 1603, Elizabeth I, a rainha virgem da Inglaterra, foi encontrada em seu quarto, incapaz de falar, agarrada a uma espada invisível, lutando contra demônios que só ela podia ver. Seu corpo, coberto de estranhas manchas e um inchaço inexplicável, não aguentou mais. Esta é a história de como a monarca mais poderosa do século XVI foi assassinada não por um conspirador, não por um rival estrangeiro, mas por algo que ela mesma aplicava em seu rosto todos os dias. E por quê? Mesmo com nossa medicina moderna, ela provavelmente teria o mesmo destino. Quando você pensa em Elizabeth I, provavelmente imagina aquela figura imponente dos retratos reais. Um rosto fantasmagoricamente branco, lábios vermelhos vibrantes, peruca ruiva elaborada, vestidos cobertos de joias e pérolas. A imagem perfeita de poder, riqueza e autoridade. Mas essa imagem não poderia estar mais longe da realidade que se escondia sob as camadas de maquiagem. O que os retratos oficiais não mostram é a mulher doente, envenenada e fragilizada que se deteriorava por trás daquela máscara branca. A ironia é que o que deveria preservar sua imagem estava, na verdade, matando-a lentamente. Hoje vamos desvendar o mistério. O que realmente matou Elizabeth I? Teria sido uma pneumonia simples, como alguns médicos modernos sugerem? Um câncer na medula óssea, como outros suspeitam? Ou o próprio ceruse veneziano, a maquiagem à base de chumbo que ela aplicou no rosto diariamente por mais de 40 anos? Prepare-se para uma viagem ao século XVI, onde a vaidade, o poder e a química mortal se misturaram para criar uma das mortes mais intrigantes da história. Para entender como Elizabeth morreu, precisamos primeiro entender como ela viveu e o evento traumático que mudou sua aparência para sempre. Em 1562, aos 29 anos e já no trono da Inglaterra, Elizabeth I foi acometida pelo que inicialmente parecia uma febre comum. Mas à medida que os dias passavam, seus médicos perceberam, aterrorizados, que a monarca havia contraído varíola, a doença mais temida da época, conhecida por sua capacidade de matar rapidamente ou, se você sobrevivesse, deixar marcas permanentes e devastadoras. Imagine o pânico na corte. A rainha, que construíra sua imagem em torno de sua beleza virginal e juventude eterna, agora lutava por sua vida. Durante dias, Elizabeth I permaneceu entre a vida e a morte, enquanto conselheiros já preparavam a sucessão ao trono. Contra todas as probabilidades, ela sobreviveu, mas o preço foi alto. Seu rosto, antes celebrado por sua beleza natural, ficou permanentemente marcado por cicatrizes profundas. Para uma monarca cuja autoridade se baseava parcialmente em sua imagem pública, isso era inaceitável. Como você reina sobre um império quando seu rosto parece ter sido castigado por Deus? Como você impõe respeito quando as cicatrizes da mortalidade estão estampadas em sua pele? A resposta foi radical. Se não podia eliminar as cicatrizes, Elizabeth as esconderia. E assim começou o ritual mortal que a acompanharia por mais 4 décadas. O ceruse veneziano, como era conhecida a maquiagem que Elizabeth passou a usar, não era um produto comum. Era uma mistura letal de carbonato de chumbo e vinagre. Quanto mais branca e densa a pasta, mais chumbo continha. E Elizabeth usava a mais branca e mais densa que o dinheiro podia comprar. A rotina começava com a aplicação da pasta tóxica em camadas espessas sobre o rosto, pescoço e colo. Em seguida, vermelhão à base de mercúrio era aplicado nos lábios e nas bochechas. Para completar,
Belladonna era pingada nos olhos para dilatar as pupilas, um olhar considerado sedutor na época. O resultado era a imagem que conhecemos dos retratos: pele de um branco fantasmagórico, lábios carmesins e olhos arregalados. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Elizabeth não removia essa maquiagem diariamente. O ceruse permanecia em seu rosto por semanas inteiras. Quando finalmente era removido, o método de limpeza era igualmente tóxico. Uma mistura de cascas de ovos, mercúrio e outras substâncias que literalmente corroíam a camada superficial da pele. Imagine isso acontecendo repetidamente por 40 anos. Imagine o chumbo penetrando lentamente pela pele, entrando na corrente sanguínea, atingindo órgãos vitais. O mercúrio afetando o sistema nervoso. Cada nova camada de beleza artificial era, na verdade, uma nova dose de veneno. À medida que Elizabeth envelhecia, seus problemas de saúde se multiplicavam. Perda de cabelo, dentes enegrecidos, dores constantes, problemas gastrointestinais. Mas maquiagem era aplicada para esconder os novos problemas. Mais veneno entrava em seu corpo. Um ciclo mortal que só terminaria com seu último suspiro. O historiador Sir Roy Strong cunhou uma expressão que define perfeitamente a estratégia de Elizabeth: a máscara da juventude. Ela não estava apenas escondendo cicatrizes, estava criando uma persona pública imutável, uma figura quase mítica que não envelhecia, não adoecia, não mostrava fraqueza. Uma imortal no trono inglês. A aparência física era política na era Tudor. Em um mundo onde o poder real era visto como concedido por Deus, qualquer imperfeição poderia ser interpretada como um sinal de fraqueza ou desaprovação divina. Elizabeth entendeu isso melhor que qualquer um. Ela instruía seus pintores a retratá-la sempre com a mesma aparência, mesmo quando já tinha mais de 60 anos. Proibia espelhos em seus aposentos para não confrontar a realidade. Criou um culto à juventude em torno de si mesma que perdurou até seus últimos dias. E seus súditos compraram essa ilusão. Na mente popular, Elizabeth sempre foi a jovem rainha, a gloriana eterna, a monarca virginal. A realidade por trás da máscara, a dor, o envenenamento, o deterioramento físico, permaneceu um segredo bem guardado dentro das paredes do palácio. Mas o veneno fazia seu trabalho silenciosamente. Vamos avançar para o início de 1603. Elizabeth I, aos 69 anos, uma idade impressionantemente avançada para os padrões da época, começava a mostrar sinais alarmantes de declínio. As fontes históricas descrevem uma rainha completamente transformada. Aquela que um dia foi enérgica e assertiva, agora vagava pelos corredores do Palácio de Richmond em estado de confusão. Testemunhas relatam que ela se recusava a ir para a cama, permanecendo de pé por dias, apoiada em uma bengala, temendo que se deitasse, jamais se levantaria novamente. Em seus momentos de lucidez, a melancolia tomava conta. Estou amarrada com uma corrente de ferro ao meu pescoço, disse ela a seu afilhado. A monarca que governou com punho de ferro por 44 anos agora, confessava ter perdido a vontade de viver. Os sintomas físicos eram devastadores. Seu corpo estava inchado, particularmente as mãos. O famoso anel de coroação teve que ser cerrado de seu dedo devido ao inchaço. Sua gengiva estava negra, seus dentes caíam, seu hálito era descrito como putrefato. Frequentemente, ela era encontrada com os olhos fixos no nada, como se estivesse em transe. Em outros momentos, era vista brandindo uma espada invisível contra inimigos imaginários. O que estava acontecendo com a poderosa Rainha Virgem? A resposta moderna é clara: envenenamento crônico por metais pesados. O chumbo, absorvido diariamente através da maquiagem por mais de 4 décadas, havia se acumulado em seus ossos, sangue e órgãos. O mercúrio em seus lábios e em seus produtos de limpeza facial havia afetado seu sistema nervoso central.
Juntos, formavam uma combinação letal que nenhum médico da época poderia identificar, muito menos tratar. Os sintomas clássicos de envenenamento por chumbo estavam todos lá: dores abdominais, constipação, fraqueza muscular, fadiga, irritabilidade, perda de memória, convulsões e confusão mental. Elizabeth manifestava todos eles. Os sintomas de envenenamento por mercúrio completavam o quadro: tremores, insônia, mudanças de humor, fraqueza muscular e problemas neuronais. Mas a esta altura, o dano já era irreversível. Décadas de exposição haviam comprometido seus rins, seu fígado, seu sistema nervoso. Seu corpo não conseguia mais processar e eliminar os venenos. Uma sepse generalizada começava a se instalar, possivelmente originária da inflamação em sua mão inchada. Nos últimos dias, Elizabeth parou de falar completamente. Rejeitava comida e medicamentos. Quando seu secretário, Robert Cecil, perguntou se ela aceitaria que Jaime VI da Escócia fosse seu sucessor, tudo que ela pôde fazer foi um gesto débil em direção à sua cabeça, interpretado como um sim. Na madrugada de 24 de março de 1603, cercada por seus conselheiros e damas de companhia, Elizabeth I exalou seu último suspiro. A causa oficial da morte nunca foi estabelecida. Médicos da época falaram vagamente de febre e melancolia. Ela havia deixado ordens expressas proibindo uma autópsia, talvez para proteger a imagem real ou talvez por medo do que poderiam descobrir. Ironicamente, a obsessão de Elizabeth com sua aparência pode ter encurtado drasticamente sua vida. A maquiagem, que deveria preservar sua imagem de juventude, estava, na verdade, envenenando-a lentamente. A máscara que criou para proteger seu poder real estava secretamente minando-o. Hoje, patologistas forenses e historiadores médicos estão quase unânimes. Elizabeth I provavelmente morreu devido a uma combinação de envenenamento crônico por metais pesados, principalmente chumbo e mercúrio, agravado por uma pneumonia final ou septicemia. O Dr. Brett Lockyer, patologista forense que estudou extensivamente os registros históricos de sua morte, concluiu que o uso da ceruse veneziana foi, no mínimo, um fator significativo em seu declínio e morte, mesmo que a causa imediata possa ter sido uma infecção aguda. Os médicos modernos apontam que, com quase 7 décadas de vida, Elizabeth viveu notavelmente mais do que a maioria de seus contemporâneos. Uma façanha particularmente impressionante, considerando o veneno que ela aplicava diariamente em seu rosto. Isso testifica sua constituição excepcionalmente forte, mas ao mesmo tempo, o envenenamento por metais pesados provavelmente roubou dela anos de vida e qualidade de vida. Mas aqui está a pergunta inquietante. Elizabeth sabia que estava se envenenando? Os médicos da época tinham alguma ideia dos efeitos tóxicos da maquiagem que recomendavam? A resposta é complexa. Os efeitos nocivos do chumbo já eram parcialmente conhecidos desde a antiguidade. O médico grego Nicandro de Colofão havia descrito o envenenamento por chumbo já no século II a.C. No século XVI, alguns médicos já associavam certas profissões expostas ao chumbo, como mineradores e pintores, a doenças específicas. No entanto, a conexão entre a maquiagem à base de chumbo e problemas de saúde não era claramente estabelecida. As mulheres que usavam o ceruse certamente notavam efeitos colaterais, pele enrugada, descolorada, cabelo caindo, mas os atribuíam ao envelhecimento natural ou a outras causas. Elizabeth estava presa em um dilema impossível. Mesmo se soubesse dos riscos, abandonar sua máscara branca significaria expor não apenas suas cicatrizes de varíola, mas também os estragos que décadas de maquiagem tóxica haviam causado. Revelar sua verdadeira aparência
poderia ter consequências políticas graves, numa época em que a imagem real era indissociável da autoridade real. Então, ela continuou, aplicando camada após camada de veneno, sabendo ou não que cada nova aplicação a aproximava um pouco mais da morte. O que é fascinante e perturbador é que Elizabeth não foi caso único. Por toda a Europa, mulheres da nobreza seguiam práticas semelhantes. O ceruzzi veneziano era um artigo de luxo cobiçado. A maquiagem à base de chumbo continuaria popular até o século XVIII, quando finalmente seus efeitos tóxicos foram amplamente reconhecidos. A história de Elizabeth I nos confronta com uma verdade desconfortável sobre a beleza e seus custos. Quantas outras mulheres ao longo da história sofreram ou morreram em nome de padrões estéticos impossíveis? O que mudou realmente desde o século XVI? Hoje não usamos mais chumbo em nossas maquiagens, é verdade. Regulamentos rígidos governam a indústria cosmética, mas seria ingênuo pensar que o problema foi completamente resolvido. Produtos para alisar cabelo, clareadores de pele, procedimentos estéticos invasivos, todos continuam causando danos, alguns potencialmente letais, em nome da beleza. A máscara de Elizabeth, literal e metafórica, pode parecer extrema aos olhos modernos, mas quais são as nossas próprias máscaras? Quais venenos, literais ou metafóricos, aplicamos diariamente em nossas vidas na busca de uma imagem idealizada? A última ironia é que, mesmo após sua morte, a máscara sobreviveu. O funeral de estado de Elizabeth apresentou uma efígie de cera com seu rosto perfeito, usando a mesma máscara branca que ela usava em vida. Mesmo na morte, a ilusão deveria continuar. A gloriana eterna, a Rainha Virgem, não poderia ser vista como uma simples mortal. Séculos depois, os retratos que conhecemos de Elizabeth I, aquela figura de pele branca como alabastro, lábios vermelhos vibrantes e olhos penetrantes, continuam sendo a forma como a imaginamos. A máscara venceu. A máscara se tornou a realidade na memória coletiva. Talvez seja esse o verdadeiro legado de Elizabeth I, uma lição sobre o poder das imagens e seus custos ocultos, sobre como aquilo que mostramos ao mundo pode esconder verdades terríveis, e sobre como, às vezes, são precisamente as coisas que acreditamos nos proteger que lentamente nos destroem. No dia 24 de março de 1603, quando Elizabeth I exalou seu último suspiro, não era apenas uma rainha que morria, era todo um sistema de aparências, uma elaborada construção de ilusões que havia sustentado seu reinado por quase meio século. A máscara finalmente caiu, revelando apenas o que todos nós somos no final: mortais. Há uma lição para todos nós na morte de Elizabeth I. Raramente são os grandes inimigos externos que nos derrotam. Mais frequentemente, são nossos próprios hábitos, nossas obsessões, nossas máscaras diárias que lentamente nos consomem. O veneno que escolhemos, o preço que pagamos por manter as aparências. Elizabeth pode ter morrido envenenada pela própria vaidade, mas seu legado, como uma das maiores monarcas da história, permanece inabalável. Talvez, no final das contas, sua máscara tenha cumprido seu propósito. Ela reinou por 44 anos, mais do que qualquer outro monarca Tudor, e transformou a Inglaterra de um país marginal em uma potência mundial emergente. A questão que fica é: valeu a pena? O sacrifício físico, a dor diária, o envenenamento gradual, tudo isso em nome do poder e da aparência? É uma pergunta que apenas Elizabeth poderia responder. E seus segredos, assim como seu verdadeiro rosto, foram enterrados com ela na abadia de Westminster, onde repousa ao lado de sua meia-irmã e antiga rival, Maria I. Que parte de nós mesmos estamos dispostos a sacrificar para manter as aparências? Que venenos aplicamos diariamente em nossas próprias vidas? São perguntas que a história de Elizabeth I nos força a confrontar, mesmo 4 séculos após sua morte. E talvez essa seja a verdadeira lição. No final,
Nenhuma máscara, por mais poderosa que seja, pode nos proteger da nossa própria mortalidade. Se esta viagem pela história da Rainha Virgem despertou sua curiosidade sobre outras figuras históricas que tiveram mortes misteriosas, você vai ficar fascinado com a história que estou contando no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. É uma exploração igualmente intrigante de como nossos hábitos cotidianos podem se transformar em armas letais contra nós mesmos. Aliás, aquele polegar para cima funciona como uma espécie de elixir da vida para este canal. Nos ajuda a navegar pelo algoritmo muito melhor do que Elizabeth navegou pelos mares da política Tudor. E se você se inscreveu, considere-se parte da corte real deste canal. Sempre os primeiros a saber quando novos segredos históricos são revelados. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que é obcecado por histórias da realeza ou por segredos de beleza do passado. E me conta nos comentários, qual maquiagem ou produto de beleza moderno você acha que as pessoas do futuro vão considerar tão perigoso quanto o ceruzzi veneziano? A história continua para quem permanece curioso. E por falar em curiosidade, aquele vídeo ali na tela está esperando por você. Uma jornada tão fascinante quanto esta que acabamos de fazer juntos. Até a próxima exploração pela história.